Oficialmente, então, vamos iniciar a atividade de hoje. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, então, à nossa reunião ordinária do Neuroló, do Núcleo de Pesquisas em Neurociências e Direito. E hoje gostaria, então, de, primeiramente, agradecendo a presença de todos, claro, dar umas boas-vindas efusivas aí ao professor Antônio Jäger, professor que foi meu orientador no doutorado, lá na Federal de Minas Gerais. Eu vou falar aqui o currículo dele antes de passar a palavra. E daí o pessoal vai entrando aqui, se entrar mais alguém. Também vai ser gravado, professor, e depois é disponibilizado aí. O nosso grupo tem cerca de 150 pessoas, me corrijam aí, eu acho que é mais ou menos isso, né? E só que nem sempre todo mundo consegue participar, porque a gente faz em dias distintos, porque as pessoas ou às vezes lecionam ou tem aula num determinado dia de semana, daí nunca poderia participar. Então a gente sempre faz um rodízio aí para que o máximo de pessoas possam participar. Então eu vou pedir para aqueles que puderem ligarem as câmeras, né, para que o professor sinta que ele está dando aula presencial lá de Belo Horizonte. Então, quem puder, a gente agradeça que liguem as câmeras. E eu vou apresentar o professor Antônio. Ele é professor adjunto da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenador do programa de pós-graduação em Psicologia, Cognição e Comportamento. É líder do grupo de pesquisa em Memória e Cognição da Federal de Minas Gerais, que é um grupo registrado no Diretório de Grupos do CNPq, doutor em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com período sanduíche na Universidade de Califórnia, Irvine, pós-doutor na Washington University em St. Louis, nos Estados Unidos, com financiamento da National Institute of Health, pós-doutor da PUC Rio Grande do Sul, com financiamento do CNPq, pós-doutor na USP, com financiamento da FAPESP. O professor pesquisa processos básicos de memória e aprendizagem sob uma perspectiva da psicologia cognitiva e da neurociência cognitiva, membro do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre Comportamento, Cognição e Ensino. Não sei se o professor Tiago quer falar alguma coisa antes de eu passar a palavra para o professor Antônio. Fique à vontade. Bom, boa noite a todos. Só queria pedir desculpa porque, infelizmente, eu terei que me ausentar às 8 horas, às 20 horas, porque eu terei que ajudar um colega professor lá da PUC. Então, peço desculpa também ao nosso palestrante. Infelizmente, eu terei que me ausentar às 20 horas, mas saúdo o palestrante e dou uma boa noite a todos também. Depois, mais para o final, o Rodrigo, então, vai dar os recadinhos aí, que a gente tem alguns, né? Eu acredito que fique mais para o final, né, Rodrigo? A gente lembra, pode ficar tranquilo. Perfeito. Então tá. Obrigado, professor Tiago. E vou passar agora, então, a palavra para o professor Antônio. Ele vai fazer uma explanação aí e depois abrir para a gente fazer as discussões que eu acho que são bastante profícuas. Então, primeiro eu vou passar a palavra para ele fazer aí uma explanação no tempo que ele quiser sobre a parte de memória e conformidade de memória. Então, professor Antônio, mais uma vez, seja bem-vindo e está com a palavra. Obrigado, Rodrigo. Eu vou tentar dividir com vocês aqui então, peraí. Eu estou mais acostumado com o Teams da Microsoft. Eu só ver que eu acho que eu tenho que dividir a tela com vocês, né? Deixa eu abrir aqui. Eu quero mostrar alguns slides. Vai ajudar na... Só um minutinho. Está aparecendo para vocês? Sim, está aparecendo, professor. Está como apresentação ou está como assim, arquivo do PowerPoint? Está sem modo apresentação. Aparecendo vários slides no canto, agora é modo apresentação. Modo apresentação. Tá ótimo. Que bom que deu aqui.
Bem, gente, o Rodrigo me apresentou aí já generosamente, né? Assim, falando vários detalhes aí da minha carreira. Só queria botar aqui no primeiro slide, né, contextualizar um pouco onde é que os trabalhos que eu vou falar acontecem, e onde também o Rodrigo fez o doutorado, né? Que a gente tem o grupo de pesquisa em memória e cognição, o laboratório de estudos sobre comportamento, cognição e aprendizagem. Isso lá no FMG. Né? Então, eu faço parte de 2 programas de pós-graduação, como o Rodrigo falou, Cognição, Comportamento e Neurociências. E, assim, o trabalho que a gente faz né, no meu laboratório é muito, sempre focado em memória, né? E com uma das grandes linhas de pesquisa que a gente tem é com memória e conformidade de memória, falsas memórias, né? Tentando dialogar com psicologia do testemunho e também, talvez, né, tentando dar subsídios aí para a área do direito, né? Então, como que a gente... Eu vou falar um pouco, Rodrigo, assim, de como é que a gente trabalha, né? Que eu acho que é importante ter uma noção de métodos, né, científicos, assim, de como é que a gente chegou ao que eu vou falar, né? Então, vou falar de alguns exemplos, né? Eu vou complementar até o trabalho do Rodrigo. Dá para fazer umas ligações com esse exemplo que eu vou dar aqui. O trabalho do doutorado do Rodrigo, que acho que foi um trabalho mais aplicado, que também é mais interessante se a gente for pensar em testemunho no mundo real, né? Eu vou dar um exemplo aqui, só para a gente não... Para até vocês conhecerem como é que na psicologia cognitiva, na neurociência cognitiva, a gente trabalha, né? Bem, então, como estamos de memória? Tá? Quando a gente... laboratório típico de psicologia cognitiva, a gente vai trabalhar dessa seguinte forma aqui, né? Então, vamos ter etapa de codificação, consolidação, evocação. Na prática, o que a gente faz, né? A gente dá uma série de estímulos para os participantes de pesquisa, né? Podem ser sujeitos universitários, podem ser idosos, pode ser um grupo de pessoas que a gente está interessado em estudar, né? Pessoas da comunidade. E a gente dá, então, faz essa pessoa aprender uma série de informações, brevemente. Então, por exemplo, o sujeito lá pesquisa ver uma série de palavras. Prata, cadência, correr, telefone, chapéu. A gente viu essas palavras, ok? Tranquilo. Nada demais até então. Num outro momento, a gente vai pedir para esse sujeito, ele vai ver essas palavras de novo, e ele vai, só que misturado com palavras que ele não viu. Está vendo pela primeira vez. Então, a tarefa dele aqui, né, do voluntário de pesquisa, vai ser dizer quais palavras que ele conhece de antes, quais que ele já viu lá na primeira fase, né? Quais que ele viu antes e quais que ele não viu. Então, por exemplo, a palavra letra estava nessa lista anterior ali, né? A palavra prata, estava, a palavra prata estava, eu lembro, né? Rodovia, estava ou não estava? Sim ou não? Xadrez, sim ou não? Eu lembro ou não lembro, né? Então, com isso, a gente está medindo, na verdade, a gente chama de memória de reconhecimento, né? Então, está vendo o quanto que o indivíduo consegue lembrar, assim, vendo o estímulo na frente dele. Eu estou usando palavras aqui, a gente vai falar em faces depois, usando palavras para exemplificar, né? Na verdade, a ideia vai ser muito semelhante sempre. Eu vou apresentar uma série de estímulos, sejam faces, palavras, imagens, objetos, para voluntários de pesquisa. Depois a gente vai mostrar essas informações de novo, misturado com as informações que o sujeito não viu antes. E ele vai simplesmente dizer o que ele lembra e o que ele não lembra, né? Esse rostinho aqui eu vi antes, ou esse objeto aqui eu vi antes, essa palavra eu vi antes, essa aqui eu não vi, né? Muito parecido, né? Fazer uma analogia agora já, né? Seria um tipo de reconhecimento em line-up, né? De testemunhos, né? Cinco pessoas, tem um só que talvez seja o suspeito ali no meio, né? E tem outros 4 parecidos, né? Se faz nos Estados Unidos, se faz isso. No Brasil, não. Vocês podem depois discutir comigo e me iluminar quanto a isso, né? Eu sei pouco sobre como é que isso acontece aqui no Brasil, né? Mas é semelhante a isso. Eu tenho que dizer sim ou não. Eu vi ou não vi essa informação antes lá. Tá? Só que uma outra coisa que aqui que eu quero chegar hoje com vocês, né? Que eu acho que é o importante, que é o diferencial que a gente está achando no nosso trabalho, né? A gente, além de perguntar, olha, você lembra ou não lembra essa face? Você lembra ou não lembra essa palavra? É o quão confiante você está naquela memória, né? Quanta certeza você tem que você lembra? Você tem pouca certeza? Você tem muita certeza? Você não tem certeza nenhuma? Está chutando? Né? Então, já para vocês imaginarem, né? Como é que quando uma testemunha diz que tem certeza de alguma coisa,
né? Eu acredito, você também pode comentar comigo, né? Eu acredito que o juiz ou júri vão ver isso de uma maneira mais como um indício de que aquilo foi realmente visto anteriormente, né? Se o testemunho, a testemunha diz que com certeza que viu o indivíduo X naquele contexto Y lá, né? O juiz ou o júri, se isso é dito com confiança, com certeza, tem mais chance de as pessoas que estão ouvindo essa pessoa acreditar que essa pessoa está falando a verdade. Tá? O que a gente está fazendo aqui nesse slide que eu estou mostrando para vocês é uma réplica disso no laboratório. Eu, na verdade, mostro... Só um pouquinho. Vai ser uma mensagem na minha frente. Eu simplesmente peço para as pessoas fazerem isso com palavras, com outros estímulos, com objetos, ou também com faces, que eu vou mostrar agora para vocês. Tá? E a gente pede, então, ó, sim ou não, reconhece ou não reconhece, né? Sim ou não, lembra ou não lembra? Sim, se lembra, não, se não lembra, e o quão confiante é nessa memória. Com certeza eu tenho disso, né? Você tem certeza que se lembra? Não tem muita certeza, tem muita certeza, confiança máxima, confiança mínima, tá? Então a gente vai fazer perguntas nesse sentido. Vou voltar a isso, né? E aí a pergunta que vai nortear um dos experimentos que eu vou falar aqui é que, bom, a confiança é um bom preditor de que uma memória é verídica? Será que quando as pessoas falam confiantemente, eu tenho certeza que eu vi um sujeito, esse sujeito naquele contexto lá do crime, por exemplo, ele falar com confiança, o testemunho falar com confiança, é um bom preditor de que ele está certo? Muito importante. Tá? Assim, a gente acha que sim. Tá? Muitos estudos mostram que realmente sim. É um bom preditor. Geralmente, quando eu falo com confiança que eu lembro de alguma coisa, realmente eu lembro. Só que é geralmente, né? Não sempre. Aqui que é o problema. Né? Mas não sempre desse slide é que vai ser o problema que eu quero mostrar aqui nos nossos experimentos. Tá? Bom, sempre quando eu faço essa apresentação, eu dou alguns exemplos aqui, eu não sei quantos vocês já conhecem desses exemplos, né? Das falhas que os testemunhos fizeram ao longo do tempo, né? Então, esse aqui é um exemplo que aconteceu na cidade de Nova York, lá nos anos 70, que é bastante famoso, assim, bastante usado. O pessoal da memória, que trabalha com memória, usa ele bastante, né? Então, são 3 rapazes aqui que vocês estão vendo as fotos. Então, o primeiro deles, da esquerda lá, foi acusado de estupro. O mais da direita aqui foi acusado de roubo. Tudo na mesma época. Acusado de roubo. O do meio foi acusado de outro, foi pego lá por um outro crime e confessou os 2 outros crimes. Se não fosse a sorte do meio ser pego e confessar os outros crimes, né, os outros estariam cumprindo pena, aí teriam cumprido pena por muitos anos. Aqui tem um exemplo, né, no outro slide, da Projeto Inocência, né, não sei como é que se traduz, é Innocence Project, né, então tem liberado pessoas que são presas por testemunho, né. Muitos desses testemunhos, qual é o problema? São feitos com autoconfiança. Eu tenho certeza que eu vi aquele indivíduo. Tenho certeza que eu vi aquele indivíduo. E são liberados aí por esse projeto com um teste de DNA, né, vocês realmente conhecem já esse projeto. Ok, mas então eu tenho um problema aqui, né, que eu quero fazer. Né? Então, como é que eu reproduzo o que vou chamar agora de conformidade de memória no laboratório? O que é conformidade de memória? Lá nos anos 50, né, um pesquisador chamado Salomon Asch, né, ele fez alguns estudos sobre conformidade social. Né? Talvez alguns de vocês sejam familiares, talvez para muita gente deve ser novo. Tá? Então, era muito simples. Tá? Então, eu fazia o seguinte, eu pegava 7 confederados, tá? 8 alunos meus, né? E combinava com eles o seguinte, olha, meus alunos, né? A gente vai fazer um experimento agora que vocês vão fingir dar a resposta errada, né? Só que vai ter um sujeito de fora que não sabe de nada. Então, qual era o contexto aqui? Chegava esse sujeito de fora, não sabia de nada. Né? E aí era um teste de percepção, né? De percepção de tamanho. Muito simples. Qual linha é do mesmo comprimento que a linha do outro slide? Vocês estão vendo 2 slides aqui, um quadradinho com 3 linhas e um quadradinho com uma linha ali, né? A pergunta era para das 8 pessoas que estavam na sala em rodas, né? Qual dessas linhas é do mesmo tamanho que a linha que está no slide direito? É óbvio a resposta que é a linha do meio.
Só que os 7 alunos lá do Solomon Asch tinham todos combinado entre eles, né? Olha, a gente vai falar que a linhazinha mais da esquerda ali, tá? Menorzinha é igual a linha que está no outro slide. Beleza, né? O que se fazia? Fazia com que as pessoas, na verdade, não sabiam de nada. Muitas delas, então, eles iam respondendo um por um, né? Um por um ia respondendo. Aí, quando chegava no sujeito gênio, que não sabia de nada, ele muitas vezes respondia que nem as outras pessoas, né? Ou seja, completamente errado. O sujeito sabia que estava errado, né? Mas ele se sentia pressionado socialmente, né? Sentia, vamos dizer assim, de alguma maneira persuadido socialmente e respondia completamente errado, né? Explicitamente errado. Então, isso é o que a gente chama de conformidade social, né? Agora, isso, né, a gente pode transferir para o contexto da memória, né? Claro, pode ser até pior quando eu estou lidando com algo que é uma lembrança, que ela não é totalmente objetiva, né? Lembrança que é sujeita a distorções, a incertezas, né? Então, conformidade de memória é vamos dizer assim, uma sofisticação desse primeiro maneira de estudar aí conformidade, que era conformidade social. Bom, então, quando eu estou estudando conformidade de memória, o que eu faço? Uma das opções, né? Vou ter uma etapa lá que eu vou aprender uma série de informações, que nem eu acabei de falar lá no começo, né? Eu memorizo uma série de estímulos, né? Vejo uma série de estímulos lá, pode ser fotos, pode ser palavras, o que eu quiser, beleza? O teste depois tem um intervalinho, pode ser de 10 minutos, pode ser 6 meses, em torno de 6 meses, como o Rodrigo fez na tese dele, né? Eu vou apresentar esses estímulos, né? De novo. Eu posso apresentar o estímulo de novo. Eu posso pedir para o sujeito lembrar de cabeça, mas eu posso apresentar de novo, que a gente fez lá eu mostrei antes para vocês no reconhecimento. Então, agora, eu vou mostrar de novo as mesmas figuras, só que com figuras novas, ou fotos, ou palavras, não importa. E os sujeitos vão ter que discriminar os estímulos que eles viram antes dos estímulos novos. Até aí, exatamente igual ao que a gente viu antes. Só que eles vão fazer essa discriminação do que é sim, do que é não, do que eles viram, do que eles não viram, né? Do que eles lembram, do que eles não lembram, junto com outra pessoa. Então, vai sentar uma pessoa junto com eles aqui no computador. Vai aparecer as palavras do computador. Senta aqui comigo. Duas pessoas vão fazer junto esse teste. Algumas vezes o aluno lá, né, que é um confederado, vai gerar respostas erradas de propósito. E a gente quer ver se o voluntário, que não sabe de nada, vai responder errado também, né? Se vai seguir o ator ou então o aluno lá do professor que está fazendo a pesquisa. O que a gente encontra nesses estudos, né? E aí o Rodrigo também fez uma revisão excelente sobre isso, né? Quem puder ler, eu acho que é uma das melhores revisões que tem sobre conformidade de memória, na verdade não tem muitas, é que as respostas do outro participante vão influenciar as respostas do participante real. A resposta do participante fictício, na verdade não é um voluntário, ele está respondendo errado de propósito, né? Combinado isso com o pesquisador, ele vai mostrar que, na verdade, as respostas dessa pessoa influenciam as respostas do participante do voluntário real. Ou seja, quando estou fazendo julgamentos de memória, estou falando sim ou não, se eu vi ou não vi determinados estímulos, se alguém antes aqui me fala, né? Olha, sim, isso aqui estava lá antes, sim. Vai aumentar a chance de eu falar que eu vi aquilo. Palavra, aquela figura, aquela pessoa, né? Qualquer coisa, no caso. Se as pessoas falar não, vai aumentar a chance de eu dizer não também. E a gente viu que o tempo é bem importante nisso, né? No trabalho do Rodrigo, depois de 6, 7 meses, foi muito maior, né? Se fosse algumas horas depois. Agora, tem uma coisa que eu quero estudar nesse experimento que eu vou mostrar para vocês, que é a questão da confiança, né? E aí é no âmbito de laboratório, tá? E é um pouco mais... A gente precisa de muitos... Tem uma questão estatística que eu não vou entrar agora, então a gente precisa de várias respostas sim e não, né? Para conseguir fazer uma análise estatística boa, né? Então, e por isso que eu vou mostrar esse experimento que eu vou mostrar para vocês agora. Então, bom, a acurácia da recordação pode ser influenciada por outras pessoas, né? A precisão da recordação, da lembrança, é influenciada por outras pessoas. Isso a gente já sabe. Tá? E a confiança, né? Pode ser influenciada por outras pessoas. Então, se esse sujeito aqui respondeu aqui sim, né? Eu ainda assim vou responder, eu posso responder sim com alta confiança, mesmo estando errada a resposta? Entendem?
Então, será que eu vou gerar mais respostas erradas, mais falsos testemunhos, se eu ouço uma pessoa falar incorreto aquilo? Será que esse falso testemunho vai ser também com alta confiança? Porque esse que é o problema, né? Então, testemunho com baixa confiança, olha, eu acho que esse era o sujeito lá que estava, mas eu não tenho tanta certeza. Ele não vai persuadir um júri, né? Ele não vai persuadir um juiz. Se ele chega com alta confiança, ele vai persuadir, né? Ter percebido como realmente ele lembra daquilo, tá? Então, o negócio é como é que a gente estudou isso no laboratório, tá? E aqui que eu vou precisar de mais atenção de vocês. Eu peço que vocês me interrompam. Estou falando assim, estou metralhando vocês com informação. Mas vocês podem me parar para perguntar, tá? Principalmente nessa parte, que é um pouco mais a neurociência cognitiva, da psicologia cognitiva mesmo, né? Eu sei que vocês são de cursos, então pode ser tem coisas aqui que não fazem muito sentido. Vocês podem me interromper, que não me importa. Aí eu tento explicar. Então, a gente fez 2 experimentos, tá? Vão ter mais, mas esses aqui são 2 experimentos que a gente fez lá no laboratório, tá? Então, nesse experimento 1, tá? Então, vocês estão vendo lá, tem 100 ms, isso aqui é 100 milissegundos, tá? 2.000 ms, 2.000 milissegundos, quer dizer 2 segundos. O que acontecia aqui? Você via uma série de faces projetadas na tela do computador, bem como está aqui. Estão vendo? Fundo preto, uma fotinho no meio, né? Uma face apareceu por 2 segundos, sumiu. Apareceu outra por 2 segundos, sumiu. Apareceu outra por 2 segundos, sumiu. Muito breve. Muito breve, né? E você tinha que simplesmente dizer se a face era agradável ou desagradável. Só isso. Então a gente falava, ó, você vai ver um monte de face, uma série de faces, você vai dizer se é agradável ou desagradável cada uma delas. O que é isso? É etapa de aprendizado, né? Pensa que é uma situação onde eu estou vendo, assim, casualmente eu estou vendo várias faces, né? Casualmente eu estou vendo várias faces. Ok? E bem, terminando essa fase, uma segunda fase. E aqui é onde é mais complicado, tá? A princípio, não. Tem um complicador só que eu vou precisar da atenção de vocês. O que vai acontecer aqui? Eu vou ver as mesmas faces de novo e eu vou dizer se eu lembro ou não lembro da face. Só que vai ter face que eu não vi também, né? Vai ter face que eu não vi, que eu não tinha visto nessa etapa de aprendizado. Eu vi aqui, eram 100 faces aqui, se não me engano, 96. Vou dizer 100 para a gente entender mais fácil. Você via 100 faces aqui na etapa de aprendizado e via 200 na etapa de teste. 100 você já tinha visto, tinham 100 novas. Você tem que dizer quais que você viu, quais que você não viu. Ok? Então, aqui estou dando um exemplo de uma que foi vista antes, né? No rosto desse rapaz aqui. Você tem que dizer sim ou não. E depois que dizer sim ou não, tem que estimar sua confiança na sua resposta. O quanto você tem certeza que viu aquela face antes. Você tem certeza? Alta, confiança alta. Tem certeza mesmo, né? 3. Não, mais ou menos 2. Confiança meio baixa, não tenho muita certeza não. Aperta no 1. Tá? Isso era computadorizado. Tá? Até aqui, gente, é a mesma coisa que a gente viu lá no começo. Né? Eu vejo um monte de palavras, uma série de palavras, vejo elas de novo misturadas com nomes, tem que dizer sim ou não, estimar o quanto eu tenho certeza da minha memória, beleza. Tá? É simples, na verdade. Né? Só tem um complicador aqui. Tá? Tá vendo aqui aquela palavra sim em verde ali? Não conseguindo ver? Escrito sim em verde ali em cima da face do rapaz, né? Na etapa de teste. Esse sim sim, podia ser não. Tá? Para cada face, isso aparecia assim. Às vezes era sim, às vezes era não. O que era isso? A resposta de outro sujeito. A resposta de outro. O que a gente dizia para os participantes? Olha, você vai ver ali a resposta de um outro participante de pesquisa, que fez essa mesma pesquisa que você. Respondeu esse mesmo teste. Vai aparecer as respostas dele lá. Às vezes vai ser sim, às vezes ele lembrou, às vezes não lembrou. É exatamente o mesmo teste, com as mesmas faces, tudo igual. E você pode usar aquilo como ajuda se quiser. Se não quiser, pode ignorar. Tá? Você faz o que quiser com isso. Informação tem uma outra pessoa que fez esse teste igualzinho e a resposta dela está ali em cima da face ali para você ver. Tá? Beleza. Problema, né? Às vezes a resposta estava certa, quase sempre a resposta estava certa. 25 a 30% do tempo, a resposta estava errada. Ou seja, o que o outro sujeito falou aqui, o sim, por exemplo, ou o não, que vai aparecer em verde ali em cima, em torno de 30% do tempo estava errado. Então, é como se eu estivesse respondendo
é um julgamento de memória, né? Assim, e eu tivesse alguém dizendo errado para minha informação ali, né? Ok, eu nem sempre vou seguir o que a outra pessoa está dizendo, mas às vezes talvez eu siga. Tá? É exatamente um experimento de conformidade de memória aí que a gente faz com duas pessoas junto fazendo. Aqui o sujeito não estava junto, mas as respostas do sujeito foram dadas. E o sujeito foi o participante da pesquisa era informado disso. Olha, está lá a resposta do outro voluntário, pode seguir se quiser, fica à vontade. Não era pressionado a seguir. Né? Ok? O que a gente está interessado, na verdade, é, né, quando essa outra pessoa diz que viu alguém, mas não viu, né? Essa pessoa não estava lá. Né? Então, eu vejo sim aqui para uma pessoa que não estava lá. Será que isso aumenta as respostas, os falsos testemunhos, os falsos alarmes, os alarmes falsos, aquelas respostas incorretas de eu ter visto alguém que, na verdade, eu não vi? E será que isso aumenta a confiança nas minhas respostas? Mas será que vai ter gente que vai dizer com certeza lá que viu alguém, com certeza, sem ter visto, depois de ter visto aqui um falso testemunho, vamos dizer assim, uma informação errada aqui de outro voluntário? Essa é a questão da pesquisa principal, na verdade, né? Então, beleza. A gente fez aqui com 50 estudantes de graduação, todos responderam direitinho. Tá? Para ter certeza dos nossos dados, a gente replicou, fizemos um segundo experimento. Estou falando aqui, Jäger sou eu, Santos é o Wesley Santos, que é o aluno de universidade, que agora está no doutorado. Mesma coisa, no segundo experimento, a gente fez a mesma coisa, só que eles viam lá na etapa de aprendizado, lá em cima, ó, olhem lá, tem 2x ali, quer dizer, eles viam cada face 2 vezes. Porque a gente pensou o seguinte, né? Até o Rodrigo uma vez questionou: professor, é um monte de face, né? O sujeito não vai lembrar de nada depois, né? Eles o que eles lembravam, né? As pessoas lembram. Né? Porque é um teste de memória muito fácil, né? Você viu ou não viu essa pessoa? Né? O desempenho é acima do aleatório. As pessoas lembram, mas não lembram muito bem. Então, vamos fazer um pouco melhor a memorização para o meu desempenho melhorar, para ver se nossos efeitos que a gente encontrou aqui de confiança permanecem. Né? Então, o sujeito não viam mais as pessoas uma vez só por 2 segundos, viam 2 vezes, em momentos diferentes, 3 segundos cada vez. Depois viam de novo a face lá, um teste é igualzinho, o teste era idêntico, não tinha nenhuma diferença. Bom, o que a gente encontra, tá? Passei por... Opa, pulei slide aqui. Só o slide de experimento 2, mas o experimento 1 e o experimento 2 são idênticos. Então, a gente vai fazer ver só o experimento 2 até encurta o tempo aqui e facilita. Tá? Tá no slide aí, tá? Ó, tem pista. Tinha uma situação que era assim, não tinha nada, não tinha resposta de ninguém. Não tinha sim nem não. O sujeito tinha que lembrar só com a memória dele mesmo. Você vai ver uma face e vai dizer sim ou não. Não tem resposta do outro sujeito aqui, não, do outro voluntário, não. Você vai só com essa memória mesmo. O desempenho estava ali, né? 80 e poucos por cento, tá? 0,80, 0,85 quer dizer, transfiram isso para percentual, tá? Então, 0,80 quer dizer 80%, 0,85, 85% de acertos. Quer dizer que eles lembraram 80, e se for ver aqui no 100 pista, estão vendo lá 100 pista? 100 pista, então tem 2 bolinhas em cima, quer dizer que os sujeitos tanto disseram que lembravam, ou como não lembravam corretamente, rejeitavam corretamente, olha, o sujeito não estava lá, ele não estava mesmo, né? 85, 83% do tempo ali, né? Quando a pista era válida, o que eu quero dizer pista válida? Quando a resposta do outro voluntário, fictício, na verdade estava correta, o desempenho melhorava, né? As pessoas passavam aí para 85%. Então, desempenho... Ou seja, se eu recebo respostas de outras pessoas, né? Vou fazer uma analogia com o mundo real, respostas corretas de outras pessoas sobre vários julgamentos de memória que eu estou fazendo, eu vou acertar mais mesmo. Beleza. Ok. Faz sentido, né? Então, 2 pessoas se ajudando a lembrar alguma coisa, talvez lembrem mais corretamente as informações que elas estão tentando lembrar. O problema é quando o outro voluntário errava, né? Ou mentia, sei lá. Quando a resposta do outro voluntário não era correta. Ou seja, ele dizia sim, eu vi essa face antes. Na verdade, não tinha visto. Ou dizia não, essa face não foi apresentada antes. E essa face tinha sido apresentada. Isso diminuiu o desempenho. Né? Então, para baixo de 80%, entre 75% e 80% lá, o desempenho, tá? Dos voluntários lá. Abalou o desempenho dele. Né? Eu lembrei piorou o desempenho de memória geral.
Memória geral piorou. Ok? Isso foi o experimento 1, experimento 2, foi muito semelhante, tá? Mas eu vou focar aqui no que eu realmente quero mostrar para vocês, que são os tipos de erros que as pessoas cometeram. São erros de alta confiança. Esse aqui eu acho que é o ponto mais importante da atenção de vocês, né? Erros de alta confiança. Então, tem dois tipos de erro possível, né? Você já pensa, intuitivamente, você já deve imaginar quais. Eu digo que eu vi alguém que eu não vi, né? Alarme falso. Acusa uma pessoa de ter visto ela na cena, né? Não estava lá, né? Então, alarme falso. Ou esqueço. Eu vi o sujeito lá, mas não lembro mais, né? Falo, não estava não, né? Não lembro, tá? Esquecimento. Então, está aqui no slide. Alarmes falsos, esquecimento. Sem pista. Alarmes falsos sem pista. Olha quantos alarmes falsos os sujeitos fizeram quando não tinha pista nenhuma, quando não tinha resposta do outro sujeito, né? Então, ali em torno de 14%, né? Ok, né? Quando a pista estava correta, o erro diminuía um pouco, tá? Assim, é pouco ali, né? 13%, não é significativo ali nem nada, né? O erro diminuiu um pouco. Agora, quando a resposta do outro sujeito estava errada, aí que era o problema, aí passava para 20% os alarmes falsos. Só que aqui, gente, eu estou falando só respostas com alta confiança. Não é assim, ó, o sujeito não tinha muita certeza, aí o outro disse que viu. Não, então eu vou dizer que eu vi também, mas eu não tenho muita certeza. Não, os sujeitos estão dizendo com certeza, né, que eles viram, né? Então, o que isso quer dizer? Que, bom, respostas incorretas de outras pessoas podem gerar respostas incorretas em mim com alta confiança. Falsos testemunhos de outras pessoas, né, pode gerar em mim falsos testemunhos com alta confiança. Aumentou a frequência de resposta com alta confiança. E aí, mais dramático ainda, que aumentou o esquecimento. Então, se outro sujeito diz, não lembro. A pessoa estava lá, a face estava lá. Só que o outro voluntário lá falou que não lembrava dessa face. E aumentou muito a chance de eu dizer, com alta confiança, que eu também não lembro. Só que isso aqui é tudo gente que estava lá. São todos erros. Então, na verdade, são faces. Olha, foi para mais de 35%. Né? Na verdade, essas faces estavam lá, foram vistas. Mas foram descartadas totalmente com alta confiança, né? Tá? Então, a pista inválida, que é a resposta incorreta, né, um testemunho incorreto de uma terceira pessoa, né, aumentou muito as respostas incorretas com alta confiança dos nossos sujeitos aí. Tá? Aí tá, só estou apontando ali para esse drástico esse erro, que eu acho que é o erro mais preocupante, né, que é o alarme falso, que é a acusação. Você está dizendo que viu uma pessoa que você não viu, com certeza. Tá? Isso mesmo quando os sujeitos veem melhor, né, quando eles enxergam melhor, tem mais tempo de ver na fase de aprendizado, eles têm mais tempo de ver as faces e tal, esse padrão permanece, né? Ele é menos intenso, mas ele permanece para alarmes falsos e permanece bastante forte ali para o esquecimento. Tá? Bastante forte para o esquecimento. Então, eu posso voltar aqui para a gente discutir essas questões antes, depois de novo, mas eu quero tirar algumas conclusões aqui para a gente poder debater aqui, que estou mostrando para vocês, né? Bom, só uma coisa importante, tá? Antes de passar para a conclusão, tá? A gente está aqui falando de vários sujeitos. Um grupo teve 50 sujeitos, outro grupo teve 50 sujeitos, né? Estamos falando de uma amostra de 100 participantes, é bastante gente, né? E a gente está falando, mas Antônio, aumentou em 20% ali, né? Eles viram várias faces. Só foi algumas a mais lá que eles disseram que viram como falsos testemunhos. Pode dizer que isso aqui é pouco, tá? Mas digamos que de 100 faces, uma ou duas tenha sido dita com mais confiança, né? Acusada falsamente com mais confiança. Né? No contexto real, quantas vezes isso acontece, né? De pessoas serem testemunhas? Tá? Muitas, milhares, né? Então, aí, mesmo que sejam poucas, isso vai virar centenas, isso vai virar, né, um pouco para milhares, são algumas centenas, né, dezenas, centenas, várias. Né? Então, que, na verdade, isso pode acontecer muito mais na realidade do que a gente pensa. Né? E isso que, assim, não deu intervalo curtíssimo entre ouvir a face e depois fazer o teste com ela. O Rodrigo mostrou lá no trabalho dele, um trabalho mais ecologicamente aplicado, né, que isso acontecia com cena de filmagem e tal, que é mais sofisticado,
muito mais, né? Depois de um período de 6 meses, 7 meses, acontecia muito mais, né? Então, foi um período super curto. Para concluir, então, gente, ó, desempenho de memória pode ser influenciado por terceiros? Pode, né? A pessoa está fazendo testemunho errado, está fazendo julgamentos de memória errado do meu lado, né? Eu estou vendo isso, eu posso ser influenciado e piorar o meu desempenho de memória. A confiança na memória pode ser influenciada por terceiros? Pode, né? Vou mostrar aqui. Pode. Quando uma testemunha afirma com alta confiança que o acusado é o culpado, ela pode estar sendo influenciada por dicas contextuais por outras pessoas? Já vimos que pode também. Ou seja, uma testemunha com alta confiança, a mais provavelmente está correta, mas pode estar completamente errada também. O experimento mostra aqui. Então, a confiança é um preditor preciso de que a testemunha está relatando algo que realmente ocorreu, a maior parte do tempo, mas não sempre. E é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu agradeço aí terem escutado e eu queria ouvir contigo vocês. E se tiver alguma coisa que não ficou clara, gente, eu sou de outra área, né? Por favor, eu volto os slides aqui e explico. Obrigado, professor Antônio. Eu acho que é bem interessante, e nós, no direito, a grande maioria aqui dos membros do Neurolaw, nós somos da área do direito, né? E por sermos da área do direito, nós não temos o costume de fazer uma análise empírica em relação às discussões como um todo. As questões, elas sempre perpassam no direito por uma análise praticamente dogmática, doutrinária, em que um sujeito que tem um renome, alguma coisa assim, fala que é dessa forma e todo mundo acaba seguindo. Então, por isso que tem essa importância, né, de a gente tentar fazer essa conexão com as outras áreas do saber, justamente para que a gente possa, a partir de uma perspectiva científica, analisar efetivamente aquilo que acontece, né? Os fenômenos, quais são as influências, e não com meros achismos, né? Então, eu agradeço aí o professor Antônio por mostrar alguns experimentos e a gente vai abrir a discussão agora, que eu tinha falado para o professor Antônio, justamente, a gente normalmente faz uma explanação mais curta para dar tempo de todo mundo poder aí discutir, conversar. Então, com o professor Tiago, daqui a pouco ele vai entrar em aula, eu vou passar primeiro para ele fazer algumas considerações, se ele quiser fazer também alguma discussão aí, daí a gente abre para o restante do pessoal. Então, eu vou passar primeiro para o professor Tiago. Fica à vontade, professor. Agradeço ao professor Antônio, agradeço ao professor Rodrigo, realmente foi uma exposição muito rica e que confirmou muito do que a gente já vê na psicologia do testemunho, né? Que é a questão da falsa memória e principalmente a ausência de má fé com essa falsa memória, o que a pessoa crê realmente acreditando naquilo. Eu vou, como o professor Rodrigo mencionou, daqui a pouco eu tenho que me ausentar, então eu gostaria somente de perguntar uma coisa ao professor Antônio. Se o professor Antônio teve a oportunidade de analisar especificamente casos judiciais e tendo tido essa oportunidade, se essa hipótese foi confirmada, infirmada ou surgiu uma terceira via? Como é que foi essa análise fora do laboratório, se é que ela houve, se é que ela ocorreu? Obrigado pela pergunta. Quem fez o trabalho mais aplicado, né, fora do laboratório, mas ainda assim, dá para dizer que é laboratorial, né, foi o próprio Rodrigo, né, o trabalho dele. Mas eu não trabalhei diretamente não com contextos judiciais, né, mas eu acho que é importantíssimo que a gente consiga fazer isso, né? Assim, eu acho que a gente tem que cultivar essa ligação entre o direito e a psicologia, né, e a neurociência, para tentar fazer coisas nesse sentido. Mas, como eu vim da minha área, eu tenho muita dificuldade, né, até de inserção, não sei nem, às vezes, em qual contexto escolher para trabalhar com isso, né? Mas acho que é interessante, eu acho que o Rodrigo tem uma tentativa de fazer isso, né? Eu queria
o Rodrigo fez a coisa mais aplicada. Não sei se ele já apresentou o trabalho para você, está falando como se ele já tivesse apresentado, né? Mas é o trabalho que ele também foi lá no nosso laboratório. E é uma versão disso, né, Rodrigo? Só que muito mais aplicada, né? Com um contexto mais realista, vamos dizer assim, né? Fez questão de fazer muito isso. Mas acho que falta trabalhos, Thiago, nesse sentido, né? No mundo real mesmo, né? No contexto social, onde isso realmente vai importar, né? Porque a decisão que a gente está vendo aqui de sim ou não, né? É o que eu falei para vocês, dos voluntários de pesquisa, ninguém vai preso por causa dessa decisão, né? Assim, ninguém está implicado com isso, com nem nada, não tem nenhuma penalidade grave para ninguém ali se ele errar, né? Se o voluntário de pesquisa fizer o julgamento errado ali, não vai acontecer nada com ninguém, nem com ele, nem com... Né? Então, claro, a gente assume que o processo de memória por trás é o mesmo, né? Mas, olha, a gente está trabalhando, a gente está tocando no mesmo fenômeno, que é um processo de memória, né? Num contexto ou no outro, se a gente já vê em laboratório, em outros tipos de pesquisa, que num contexto ou no outro, está falando das mesmas regiões cerebrais, das mesmas funções cognitivas, né? Elas não vão ter um papel tão diferente, né? Mas é claro, tem que ter esse diálogo, né? Então a gente vai ir do laboratório para o aplicado, acho importante. Professor, se me permite mais uma, posso, Rodrigo? Só mais umazinha? Claro. A discussão está aberta. Vamos lá, professor. Tá. Professor, quando o senhor remete à questão da memória, o senhor faz alguma correlação com algum, digamos, algum aporte teórico específico para a definição da memória? O senhor parte de algum marco teórico específico sobre como funciona a memória ou não? Digamos, o senhor menciona a memória sob o ponto de vista da Elizabeth Loftus, do Ray Bull, não sei, algum marco teórico específico, só para a gente poder sinalizar aqui, ou não? Sim, todos esses que você mencionou e outros, né? Vamos dizer assim, a gente vê a memória dentro de uma perspectiva da psicologia cognitiva, que é bem a abordagem, acho muito que a Elizabeth Loftus foi pioneira, né? Em aplicar isso a contextos mais, né, enfim, de falsas memórias e tal. Mas ela vem numa tradição que a gente chama de psicologia cognitiva, né, que tem um foco muito de trabalhar com a cognição, né? Mas esses são bons exemplos de autores, né? A gente trabalha muito o que a gente chama de, bom, o que a gente está falando sempre com testemunho, né, muito fortemente, é o que a gente chama de memória episódica, né? Então, tipo de memória relacionada a eventos, episódios vivenciados em primeira pessoa, né? Então, não estou falando de algo que eu aprendi, né? Quando eu estou testemunho em algum contexto judicial, estou falando de algo que eu vi, que eu vivenciei, né? Estava na minha frente, eu vivenciei aquilo, né? Então, é o tipo de memória que a gente chama de memória episódica, né? Foi proposta inicialmente pelo psicólogo Wendell Tuvin há bastante tempo, né? Ele é um conceito muito bem desenvolvido, consagrado aí na psicologia cognitiva. Obrigado, professor. Eu vou oportunizar aí, obrigado, Rodrigo, também, oportunizar aí o tempo para ser utilizado pelos demais para que possam fazer seus questionamentos também. Muito obrigado. Obrigado, professor Thiago. Eu vou só fazer duas considerações aqui em cima do que o professor Antônio até também perguntou, né? Não, professor, eu ainda, a não ser para aqueles que foram meus alunos ou que são meus alunos do mestrado aqui de psicologia forense, né, que o grupo, inclusive, é relacionado ao mestrado em psicologia forense, eu acho que a minha pesquisa a gente não colocou aí, até mesmo porque, como foram publicadas recentemente, por exemplo, na Revista Brasileira de Ciências Criminais, né, e também tem essa questão de direitos autorais. Eu recebi outro dia um e-mail deles dizendo que a gente não pode divulgar, sei lá como fazer esse negócio, mas inclusive saiu esse mês, né? A terceira pesquisa, que é relacionada ao transcurso de tempo. Então, só para o pessoal me entender, foi uma pesquisa que fez a correlação quando tem quando ocorre a conformidade de memória no momento em que aconteceu o episódio, né? E daí relacionar isso com o transcurso de tempo. Quanto que vai alterar a memória
num elemento central, num elemento muito importante de uma cena criminosa, quanto que isso é alterado depois de, na verdade, foram 8 meses que a gente fez a segunda parte da pesquisa, né? 8 meses após, então a alteração, inclusive, beirou os 90% em relacionado a quem tinha visto 2 pessoas cometendo um crime, tinha visto uma pessoa cometendo um crime que, posteriormente, 90% delas acreditou que depois se tratava de mais de um acusado, né? Então, isso teve uma alteração bastante significativa. E outra situação que eu queria falar a partir disso, da exposição do professor Antônio, é esse preditor de confiança e tentar fazer essa correlação com o direito. Porque quando o professor fala, e eu acho que ele pode talvez até explicar melhor, a confiança, ela normalmente ela é um preditor de que a memória está sendo, ela foi adequadamente evocada, né? Que estava correta a memória se a pessoa, se a testemunha demonstrar confiança. E na parte científica, legal a gente chegar numa porcentagem aí, ó, e eu não sei, Antônio, daí se você pode falar se tem alguma porcentagem que diga, mas que se... E não sei se tem, até para eu continuar, tem alguma porcentagem que diga alguma coisa relacionada a isso? Eu não vou arriscar um número, não, Rodrigo, mas assim, você viu os dados que eu mostrei ali, em torno de 20%, né? Porque, assim, tem situações de criminais, né, que tem mais variados tipos. Tem uma que você vai ficar horas junto com no sequestro, depois vai ficar horas junto com o sujeito lá, né? As outras que você nem sabe o que está acontecendo, quando viu, você é testemunha, era aquela pessoa que estava aqui na minha frente, eu mal olhei para ela, você vai lá e você é testemunha daquela, né? E, então, assim, no que foi essa apresentação muito breve, ó, 20% das pessoas que receberam informação incorreta era um erro de autoconfiança, dizendo que tinham certeza que viram aquela pessoa lá. A pessoa não tinha sido vista. Então, isso vai variar muito é difícil dizer um número, por causa disso, vai variar de tempo de exposição, né? Então, isso é uma coisa importante levar em conta, né? Uma coisa é o sujeito dizer com confiança, uma pessoa que ele ficou horas vendo, né? Então, eu testemunhei um crime, mas eu estava junto na maior parte do tempo, ou eu simplesmente estava na cena, nem sabia o que estava acontecendo, aconteceu um crime de repente, e depois me disseram que tinha sido um crime, eu nem vi que era um crime. Mas eu vi que o sujeito estava lá, ele entrou na porta, passou na porta da minha frente ali, e vi por uns 2 segundos para ele. Bem incidental, né? Então, isso vai influenciar muito, né? É difícil de dar um número. Mas, assim, com certeza, que eu posso dizer com uma certa segurança, é que a confiança é um bom preditor. Né? Geralmente, quando eu falo com confiança, eu vou estar correto, né? O problema é que, bom, de 1000 situações de testemunha, né? Vamos pegar 1000 situações de testemunha. 10 falaram com confiança, mas não estão corretos. Né? Isso eu estou sendo, até 20% é 200, né? Pegando 1000 situações de testemunha que eles viram incidentalmente ali o indivíduo. De 1.200 é bastante, não é? Digamos que, bom, vou ser mais conservador, digamos que pouquinha gente tem errado, mas é 20. Né? Então, de 1000 testemunhas, o que não é um número absurdo, se a gente for pensar, né, em Brasil, enfim, é muita gente ainda, né? Vai ser muita gente que você vai estar tendo testemunho com alta confiança e falso. Esse é que é o problema. Então, a gente aprofundar o conhecimento nesse sentido, de poder, levando em conta tempo de exposição, com quem que essa pessoa falou depois que ela foi exposta à situação de crime, né? Tinha mais gente com ela conversou com essa outra pessoa, quanto tempo faz, né? Você bem sabe, né? O tempo vai ser importante. Então, tudo isso vai influenciar. Isso não dá para a gente chegar, acho que, num número exato, mas dá para a gente ter uma noção no momento que a gente conhece todos esses parâmetros melhor, né? Então, dá para a gente ter uma noção da probabilidade aí de que o indivíduo esteja falando a verdade ou não. Então, no sistema, se a gente vai trazer para o sistema processual, a gente tem um problema. Se a gente for falar na esfera científica, é ótimo, porque a gente vai falar, 90% das pessoas que apresentam alta confiança, elas estão falando a verdade. E isso é ótimo e a gente vai poder falar cientificamente que quem, na verdade, está apresentando confiança, a maior chance é dela estar falando a verdade ou de estar evocando relatando memórias que efetivamente ocorreram.
O problema aqui, trazendo para a parte processual, né, seja no processo civil, no processo criminal, que seja, essa quantidade de pessoas que, sendo a minoria mesmo, né, a minoria das pessoas que não vão apresentar essa acurácia, mesmo apresentando uma alta confiança, isso pode gerar consequências terríveis, né? E por isso que essa parte científica, a gente daí tem uma grande dificuldade de internalizar, porque você pode pegar eventualmente um julgador que vai falar assim, olha, porra, mas 90%, se eu tenho 90% de certeza, já que ele está apresentando alta confiança de que ele falou a verdade, para mim está ótimo, eu vou condenar esse sujeito. Agora, tá aí, se ele estiver dentro dos 10%, né, isso que começa a complicar. Então, até onde a gente pode ir? Pessoal, acho que é bem isso, Rodrigo. Só complementar a sua fala, que é importante. Isso que eu acho que a gente tem que conhecer um pouco. Por isso que eu fiz questão de apresentar o experimento, até um pouco pormenorizadamente, assim, para a gente entender o método científico um pouco, porque é só assim que a gente vai conseguir ter uma noção, né, de sair um pouco disso aí, né? Assim, 90% quer dizer que é sempre. Não é, né? Tem 10% que não foi, né? E esse 10%, se a gente pegar a população em geral, que em contexto de testemunha, é muita gente, né? Esse é importante sua fala. Acho que esse é o ponto que eu queria chegar mesmo. Legal, legal. E é para isso que a gente precisa fazer esse casamento mesmo, porque às vezes a gente se depara com uma situação que é a exceção. Não é? Claro que exceção são as exceções, nós sabemos que vai ser a minoria, mas mesmo assim, e quando a gente estiver na minoria, a gente está preparado para aceitar eventualmente uma condenação indevida por causa de uma porcentagem cientificamente válida, né? São discussões que a gente precisa ter. Vou abrir agora a palavra para as outras considerações também, pessoal, fiquem à vontade. A Tamara fez uma consideração aqui no chat, professor. Pode passar, Giovana, por favor. Fazendo um link com a primeira pergunta do Tiago, penso que com pessoas as quais passaram por alguma situação traumática na via do real, é possível que, devido à alta carga de afeto, haja relação na capacidade de memória e reconhecimento. Ótima pergunta, né? Então, a gente viu uma situação aqui não traumática, né? O que eu exemplifiquei, situação, tipo de, né? Você pode ter testemunho numa situação que é traumática, pode ser que não seja traumática, né? Então, você viu o sujeito passar pela porta e depois ficou sabendo que ele cometeu um assassinato lá dentro. Mas você estava na calçada e viu ele passar, né? Você não presenciou tudo. Então, você não foi, não teve uma situação traumática, mas pode ter. Posso estar na cena do crime e ver tudo, né? Isso a gente sabe que influencia bastante, né? E aí que vai influenciar de uma maneira dinâmica, né? Isso que é importante, eu acho que como o Rodrigo falou, esse casamento, né? Porque não necessariamente a memória vai ficar melhor, né? Quando a situação é muito traumática, eu posso passar a prestar atenção em algumas coisas muito específicas. Ó. Então, tem um fenômeno que a gente chama de fenômeno de foco na arma, né? Vocês já ouviram falar? Você olha para a arma, né? Mas não olha direito para o rosto da pessoa, né? Então, você lembra melhor da arma do que, não, tinha um revólver, assim, isso eu lembro. Mas eu não lembro do rosto dele, né? Estava de boné, não sei o quê, né? Então, a situação ser emocionalmente intensa, ela vai causar várias explicações, né? Desde, bom, gerar um esquecimento, porque se torna uma memória traumática mesmo, né? Então, tem uma situação de estresse pós-traumático, não consigo lembrar direito daquela situação. Isso eu posso acordar em pânico de noite, posso ter vários outros sintomas, mas não conseguir relatar direito a situação. Né? São casos mais extremos, né? Mas pode ser simplesmente emocionalmente carregado, né? Isso pode ser que melhore a memória, né? Muitas vezes a gente fala, a memória com um certo tom emocional, ela é mais bem lembrada. Né? Então, não quer dizer que vai ser pior, pode ser que melhore a memória. Né? Aquela situação, daquele contexto. Mas, ao mesmo tempo, o foco atencional, né? Ou seja, o que eu vou prestar atenção, o que eu vou lembrar depois,
às vezes é um pouco distorcida. Estou preocupado em sobreviver muitas vezes. Então, estou vendo quando é que está apontando a arma. Então, eu presto atenção muito bem na arma, né, por exemplo, e não lembro tão bem do rosto da pessoa. Então, é dinâmico isso, né? É difícil dizer se sempre isso vai acontecer, como foi perguntado. Se ter uma situação mais traumática vai ser sempre pior ou sempre melhor. Dependendo do nível da intensidade emocional, eu posso até lembrar melhor, lembrar muito bem, mesmo tendo visto por muito pouco tempo a face de alguma pessoa, enfim. Mas não tem como dizer se aquela pessoa específica está efetivamente relatando o que aconteceu ou não, né? Então, são situações variáveis, que pode o sujeito estar lembrando de forma mais verídica ou com maior verossimilhança do que aconteceu mesmo, ou não. E não tem como a gente saber. Tem, Antônio? Rodrigo, tem algumas dicas, né? Então, geralmente, quando uma memória é verídica, tá? Assim, nem sempre isso dá certo, porque pode, mas algumas coisas. Uma memória verídica, geralmente, a gente lembra dela em primeira pessoa, como se eu estivesse vendo aquela situação, né? Eu lembro de eu vivenciando aquilo, tá? Uma memória episódica que eu falei, né? Eu lembro do evento, do episódio. Então, às vezes, quando uma memória ela está muito no nível só verbal, eu não me lembro direito da cena, mas aconteceu tal coisa. Quando ela é percebida de fora, né? Eu lembro da cena, eu lá dentro, né? É uma boa dica que tem algo errado, né? Mas, de novo, não é ciência exata, né? Então, o que a gente tem que talvez aprender a fazer é ler cada contexto e entender as implicações que aquele contexto para aquela pessoa teve para a memória dela, né? E aí o tempo de exposição vai ser muito importante, né? Como que ela lembra disso, os detalhes da lembrança, né? O quanto que ela lembra do contexto, ou ela lembra só de algumas coisas, lembra de tudo, né? Como que é essa riqueza de detalhes da lembrança dela. Quanto tempo faz que a pessoa vivenciou aquilo, isso é essencial, né? Então, assim, às vezes mais do que ser só um pouco mais emocional, um pouco menos emocional, as coisas vão ter uma influência muito grande. E se torna traumático e complicado. Aí pode ser que eu venha a ter alguns esquecimentos, não necessariamente, mas pode vir a prejudicar também. Bacana. Antônio, me mandaram aqui também no WhatsApp, podiam ter mandado aí no chat, mas falando se tem alguma ferramenta que pode ser utilizada para que a memória seja alcançada de uma forma mais adequada, com menos influência, menos falsas memórias. Quais são esses instrumentos e ferramentas? Acho que essa pergunta é essencial, né? Assim, talvez a mais importante, né? Que é o que a gente faz com isso. Eu estou falando, né? Várias situações aí que são complicadores, né? Mas também deixar de usar testemunho totalmente talvez não seja a melhor opção, e sim usar de maneira, né? Usar a informação do testemunho de maneira informada. Bom, tem uma coisa chamada entrevista cognitiva, tá? Que é uma entrevista desenvolvida inicialmente nos Estados Unidos, mas usada em lugares. Aqui no Brasil a gente tem a professora Lilian Stein, no Rio Grande do Sul, que é uma colaboradora nossa, né? Que na verdade trouxe isso para o Brasil. Que é uma entrevista que tem tem um treinamento para fazer essa entrevista, que seria uma entrevista, um interrogatório, né? Uma entrevista do testemunho, que geraria o menor número de interferência possível, né? Ou seja, não conduz as perguntas, né? As perguntas são abertas, ela vai sendo meio que conduzida pelo próprio entrevistado, tá? Então, isso é difícil falar rapidamente aqui, mas se usa uma série de estratégias de entrevista para não gerar falsas memórias. E muito do que a gente vê de distorção de memória, se imagina que seja distorção de memória, é resultado, às vezes, da própria entrevistadora, né? Então, o sujeito chega lá para dar um depoimento, dá um depoimento uma vez, aí conversa com um monte de gente sobre aquilo. Vai lá, uma semana depois, dá um depoimento de novo. Vai lá, sei lá, 6 meses depois, dá um depoimento de novo. Tudo isso vai... Só que ela está interagindo com as pessoas aí. Muitas vezes a pessoa quer aprender, né? Assim, você tem o suspeito e quer que a testemunha esteja do seu lado, né? E sem querer, quem está fazendo a entrevista pode ajudar a gerar falsas memórias, né? Então, essa entrevista cognitiva que se chama,
Quem quiser olhar, uma autora brasileira quanto a isso é a professora Lilian Stein. Ela tem um trabalho muito consistente, já de vários anos, com entrevista cognitiva, ela dá treinamento, né? É excelente. Ela fez todo o treinamento nos Estados Unidos e sabe muito do assunto. Né? E que é uma entrevista que vai evitar isso. Ela vai usar tudo que a gente sabe de memória, de psicologia cognitiva e tal, para fazer com que a entrevista não gere falsa informação, né? Falsas memórias. E também essa entrevista vai buscar informações aí que são mais provavelmente, né? Verídicas, né? Mais próximas da realidade do que aconteceu. Então, tem sim, tá? Tem essa entrevista. Essa é uma entrevista ampla. A gente tem uma mestranda minha que fez uma versão simplificada dessa entrevista, que é tipo um material de 4, 5 páginas que você vai preenchendo junto com... Você coleta rapidamente com as testemunhas, né? Então, digamos que tenha tido uma situação onde tem umas 4 ou 5 testemunhas ali, uma situação de agressão, enfim, né? Você pode levar essa ficha, né? E as pessoas mesmo preenchem sozinhas ou com a ajuda de alguém. E em meia hora, mais ou menos, essa ficha é preenchida. Que é a versão curta da entrevista cognitiva. E tá, enfim, tem uma tradução já para o português. A Lilian Stein, um ex-doutorando dela fez um trabalho com isso. Já está disponível também, eu acho que pode ser usado. Né? Isso não envolve tanto treinamento. É uma ferramenta bem fácil de usar. Né? Quem quiser, pergunta para a Lilian, manda um e-mail para mim que eu encaminho o material necessário aí. A professora Lilian, o José Maurício lembrou ali no chat também, ela participou do nosso primeiro podcast. A gente tem um podcast, professor. Ótimo. Até porque o professor Tiago também, ele foi orientando dela no pós-doutorado dele também, lá no Rio Grande do Sul. Isso. E daí ela participou do nosso primeiro podcast. O segundo foi gravado ontem com o professor Nojiri, né, Gi? Foi a Giovana que fez a entrevista também. E bacana. E, professor, tem alguma outra, fora a entrevista cognitiva, que também é utilizada? Eu lembro quando eu estava aí também na UFMG, tinha aquela que a Larissa também tentou fazer a pesquisa. Pode explicar um pouquinho? Depois isso, a Larissa é essa versão curta da entrevista cognitiva, né? Que a Larissa estava fazendo. Ela terminou o mestrado, está faltando publicar, né? Mas ela fez essa versão reduzida, que na verdade é como se fosse um formulário que se preenche, um formulário que vai também, vamos dizer assim, vai fazendo as perguntas de uma maneira que não induz, né? Não induz não leva o sujeito né? Não induz nada, nenhuma resposta ali incorreta, né? Tenta não induzir nada. Ajuda o sujeito tem uma parte que ele pode desenhar o que ele viu, ele pode escrever o que ele viu. Então, tem várias, vamos dizer assim, estratégias que são usadas para maximizar, aí, né? Minimizar, na verdade, os erros que podem ocorrer numa entrevista. Mas a gente pode disponibilizar esse material, tem em português. Então, o que a Larissa fez, na verdade, foi feito primeiro com estudantes universitários, com o doutorando lá da Lilian, o nome dele agora, mas aí a Larissa fez uma versão para a população em geral. Né? Só que precisa aumentar a amostra ainda para ficar um trabalho mais representativo, mas ela fez para a população em geral. Se tiver esse material e puder encaminhar, professor, a gente manda ali no grupo para o pessoal. Encaminho para você também. Depois, sim. Tem que dar uma procurada aqui, ver uma versão bem atual dele, e aí eu encaminho para você. Bacana, obrigado. Giovana, quer falar ali do restante dos comentários? Por gentileza, ali do chat. Comentário aqui da Andrea, colocando que parece que um diagnóstico importante do Boletim de Análise Político-Institucional do IPEA, de 2018, sobre a psicologia do testemunho na realidade brasileira, que é uma pesquisa Quanti-Quali, que se relaciona à pergunta feita pelo professor Tiago. Inclusive, ela menciona que a professora Lilian Stein é uma das autoras dessa pesquisa. Pessoal, se tiverem mais perguntas, acho que dá para ir mandando tanto no chat, né, ou pedindo a palavra também. Professor Antônio, quer fazer alguma consideração? Eu ia só comentar esse comentário aqui, que a Lilian tem um material do IPEA mesmo muito bom, que ela faz o diagnóstico mas ela deve ter falado para vocês já, né? Mas fala um diagnóstico bastante completo aí da situação do testemunho do Brasil, né? Na realidade brasileira. Vai reforçar aqui isso. Quem puder.
é aquele Avanços Científicos da Psicologia do Testemunho, que a gente já distribuiu, inclusive, no grupo, né? A gente já mandou esse PDF, eu acho que no grupo. A gente podia mandar novamente, daí depois, José, até colocar ali no grupo para todo mundo para rever. Ela fez um trabalho exaustivo, assim, né? Que é admirável. Ela ficou uns 2 anos, viajou pelo Brasil inteiro, coletando dados, é muito bom mesmo. Professor Rodrigo, se eu puder lembrar aqui o título, é a Andréia que fala. O título desse trabalho da professora Lília, junto com Gustavo Noronha, é Entrevistas Forenses e Reconhecimento Pessoal nos Processos de Criminalização, um diagnóstico brasileiro. Então, é super interessante esse trabalho de 2018 desse boletim, né, bastante grande, com quadros sinóticos e, enfim, algumas sugestões de reformas legislativas. Então, um estudo quanti-quali bem interessante, né, de pesquisa empírica no direito e uso de métodos de pesquisa não usuais, né, para gente que tem uma formação um tanto quanto dogmática. Então, me pareceu bem importante, inclusive com remissão a tantas ideias aqui trazidas pelo professor Antônio, né, quanto à psicologia do reconhecimento do testemunho. Obrigada pela oportunidade, só para dizer qual é o trabalho mesmo. Obrigado, André. Obrigado. Então, daí a gente podia, se você tiver, inclusive, André, se quiser também colocar no grupo, daí também fique à vontade, tá? Vou procurar aqui e tento colocar o link. Obrigada. Tá, obrigado. A Tamara também falou em relação ao depoimento especial com as crianças. A entrevista cognitiva, hoje em dia, eu acho, ela é padronizada, né? A oitiva especial das crianças. Antônio? Olha, eu não sei, Rodrigo, como que está essa padronização, não. Vou ficar te devendo a resposta, viu? Porque eu não trabalhei. Depende do tribunal, né? Eu acho que aqui depende do tribunal, né, que é utilizado. Aqui no Tribunal do Paraná, eles fizeram uma normatização para a utilização da entrevista cognitiva. Mas vou dizer que ano passado eu participei acompanhei uma e não achei que eles seguiram. Está muito padronizado, não? Na verdade, foi feito de uma forma extremamente, como que eu posso dizer assim, direcionada. As perguntas era para ser entrevista cognitiva, não foi. Mas eles falaram que foi, né? Eu acompanhei e não achei que não foi de jeito nenhum, né? Mas tudo bem. E daí a Paula, eu acho que mandou aqui no chat, a Paula mandou essa publicação. Alguém quer fazer alguma outra consideração, pessoal? Fazer alguma pergunta? Deixa eu perguntar, então, professor, tem atualmente alguma pesquisa em andamento lá no laboratório relacionado, que faça alguma vinculação com o direito? Rodrigo, as pesquisas que a gente tem feito têm sido muito na linha dessa que eu mostrei para vocês, né? Mas de laboratório, vamos dizer assim, né? Falta, às vezes, o que tem chegado pouco, né? Assim, lá é gente que queira, seu perfil, né? Que quer fazer essa ligação e tal. Então, os alunos têm procurado muito mais um perfil de laboratório. Então, tem gente que está fazendo, por exemplo, com eletroencefalografia, né? Para ver a atividade neural, atividade cerebral durante esses contextos aí de pista errada, né? Quando ou contra o que outro sujeito está dizendo, né? Então, envolve mais a atividade cerebral, envolve, enfim. A gente fazendo coisas por aí, né? Tanto que as pessoas também percebem, quão rapidamente eu percebo que tem um sujeito lá que está mentindo constantemente, né? Coisa nesse sentido. Mas tudo, na verdade, o que a gente tem feito no laboratório é bastante pesquisa básica mesmo, né? E tem tido, então, inclusive, pesquisas sobre questão de mentira, de análise da mentira. Isso, tem. É um ponto bem interessante que interessa bastante para o direito, né? E que a gente tem pouquíssimo material aqui no Brasil sobre isso. Isso.
Então, aqui a gente está vendo assim, ó, eu acho que vai dar um resultado semelhante ao que a gente mostrou aí, mas ainda é cedo para dizer, né? Então, a gente fala para os voluntários, olha, esse outro voluntário que fez, ele errou tudo, né? Não segue ele, né? Então, eu sei que testemunho não é confiável, vamos dizer assim, né? A gente está chamando de pesquisa de testemunhos não confiáveis, né? Eu sei que testemunho não é confiável, mas o quanto que ele me influencia sem nem perceber. Tá? Então, é isso que a gente está vendo agora aí com um projeto que é semelhante a esse que eu mostrei aqui, só que também com análise de eletroencefalografia. Uhum. Bacana. Tá. Alguém quer fazer alguma consideração a mais? Doutor, eu Professor, tenho uma dúvida. diga, Rafaela. Então, professor, eu já ouvi falar que existe um viés, não sei se tem esse nome, mas um viés da semelhança. Que o semelhante, ele identifica melhor, que uma pessoa identifica melhor um semelhante, por exemplo, um afrodescendente. Ele identificaria melhor uma pessoa também parecida com ele, enfim. Eu não sei, eu não fui atrás, não sei se é fruto de pesquisa científica, se é uma pesquisa válida. Queria saber se o professor tem essa informação e se o professor considerou isso na sua pesquisa, e também, já ampliando, quais vieses que o professor conseguiu neutralizar, digamos. Boa pergunta. Tem esse viés, né? Tem same race effect, né? É um viés exatamente como você falou, né? E nessa pesquisa que a gente fez, né? O que a gente fez foi aleatorizar tudo, né? Então, assim, olha, o rostinho X aqui, para algumas pessoas ele apareceu num contexto, para outras pessoas ele apareceu com sim antes, para outras pessoas ele apareceu com não antes, para outras pessoas ele era um novo, para outras pessoas ele já tinha sido visto antes. Então, assim, para cada participante de pesquisa, a gente realeatorizava tudo, vamos dizer assim, né? Fazer uma nova ordem da apresentação dos rostos, né? Isso faz com que, na verdade, não tenha como ter uma coincidência de ter um viés sem querer, assim, né? Então, se eu aleatorizo tudo, eu acabo eliminando as possibilidades de viés, né? Seria uma coincidência extrema, assim, né? Ter um viés, porque a gente, na verdade, aleatoriza tudo no experimento. Aí tem 50 sujeitos. Para cada um desses 50 sujeitos, está vendo as faces em contextos completamente diferentes, em ordens diferentes, em condições diferentes. No experimento 2, então a gente faz um outro experimento com as mesmas faces, com outras pessoas, né? E também faz essa aleatorização. Então a chance de ter viés ela é muito pequena quando a gente usa esse método, sabe? É bem, bem difícil mesmo, assim. Assim, eu posso controlar mais se quiser, né? Mas eu acredito que esse controle já é bastante eficiente. As pessoas fazem pesquisas com faces, né, Rafaela? Assim, e que eu acho que fica tão distante da realidade, né? Às vezes eu já me sinto que tem que dialogar com a realidade, né? Assim, pegar e tirar, por exemplo, pegar as fotos das pessoas do computador e recortar tudo em volta assim, fica só a face, né? Sem cabelo, sem pescoço, o que fica tão artificial, né? Assim, eu controlo, não lembro da pessoa pelo cabelo, mas é um tipo de controle desnecessário para esse tipo de pesquisa que a gente está fazendo aqui, que ela tem que ser pelo menos um pouco realista, né? Dependendo do contexto é importante, mas né, nessa pesquisa não precisaria, né? Então, assim, o controle foi, estatisticamente, a gente conseguiu, acho que, controlar de uma maneira bastante desejável, assim, né? Bastante adequada. E eu só estou perguntando, tá, então, a gente usou faces, que na verdade é no banco de faces de fotos brasileiros, né? De universitários brasileiros. Os nossos voluntários eram todos brasileiros da universidade e as faces eram de estudantes universitários brasileiros, né? Então, um pouco isso, semelhantes, de certa forma, né? Semelhantes, de certa forma. E uma coisa que a gente estava falando lá antes, né, de que é importante aqui. Bom, a gente está falando de que as pessoas que fizeram vários erros com alta confiança são as pessoas que têm a melhor memória possível, né? São estudantes universitários, né? Então, tem vários aqui, né? O estudante universitário é quem tem a memória no auge, né? Em termos de desenvolvimento, em termos de estimulação cognitiva, né? Não estou se eu pegar pessoas de idade, né? Idosos, né?
pessoas que têm algum déficit cognitivo, pessoas que não tiveram oportunidade de estudar tanto, ou pode ser que tenha diferenças. Né? Pode ser que tenha diferença. Por isso que a gente quis fazer a entrevista cognitiva, a versão encurtada, com a população em geral. O estudante universitário não é representante da população em geral do Brasil, né? É uma pequena parcela. Mas isso é outra coisa, que seria, é uma pergunta importante. Isso é realmente para... Se a gente vai pensar em maiores aplicações, essa é uma variável. A gente falou variável exposição, né? Então, essa é uma variável que tem que levar em conta muitas vezes. Bacana. Obrigado, professor. Obrigado, Rafaela. Alguém quer falar, quer fazer mais alguma consideração, alguma pergunta para o professor? Certo. Então, se surgir mais alguma pergunta, podem fazer. A gente só tem que fazer algumas... antes de eu também agradecer aqui o professor Antônio, a gente só vai fazer algumas observações em relação à pauta. Eu posso até passar a palavra para a Giovana. Eu acho que a Giovana pode fazer essas observações aí, falar os recadinhos paroquiais. Antes aqui, acho que o Peter mandou no chat perguntando qual a idade dos estudantes. Eu gostaria de saber o N também, quantas pessoas que participaram do... Boa pergunta. Foram 50 no primeiro experimento e outros 50 no segundo experimento, foi tudo 100. E a idade era bem de estudante universitário, em média 22, 23 anos, 21, 22 anos. Eu não tenho aqui o número exato, mas é bem por aí, 20 e pouquinhos anos, né? Então, a gente sempre, quando é estudante universitário, a gente pega no mínimo 18, no máximo 35, né? Que é para a gente ter uma amostra mais ou menos homogênea. Mas, na verdade, é importante também ver em outras idades, né? Então, situações de testemunho na vida real, né? Em uma pequena parcela aí das situações vai ser com estudante universitário, né? A maior parte não vai ser, ou vai ter mais idade, menor idade. Ok, muito obrigada, professor. Foi realmente ótima a sua fala. Aqui, apenas dando alguns recados, nós recebemos durante esse último mês, para aqueles que estão participando do nosso livro, né, como autores de artigos no nosso livro, que tem a previsão de lançamento para o primeiro semestre do ano que vem, a gente recebeu alguns pedidos de prorrogação do prazo de entrega desses artigos, que estava inicialmente agora para outubro, se não me engano, daí houve uma prorrogação para o dia 1º de dezembro, e em nova deliberação da administração do Neuroló, ficou definido o prazo de 1º de fevereiro, então, para apresentação desses artigos, dando aí mais um respiro para o pessoal que está escrevendo, até por conta da situação bastante excepcional desse ano, o prazo dos artigos fica prorrogado para 1º de fevereiro, não mais 1º de dezembro. A gente, como o Rodrigo e o José já falaram, teve o lançamento do nosso podcast esse mês, que foi com a professora Lilian Stein. Está disponível em todas as maiores plataformas eu nem sei como é que fala, mas está no Spotify, está em tudo. Para vocês conferirem, podem seguir a gente lá no Instagram, que está sendo divulgado também. E a próxima reunião vai ficar marcada para a segunda quinzena do mês de novembro. A gente aceita, inclusive, sugestões de palestrantes, podem mandar para a gente, para todo o pessoal aí da administração do grupo, que a gente vai atrás das pessoas que vocês têm mais interesse, dos assuntos que têm interesse, como foi a sugestão do professor Antônio aqui como palestrante. Da minha parte, acho que é isso, Rodrigo. Se quiser fazer mais alguma consideração. Então, sim, obrigado, Giovana. Então, pessoal, eu só queria... são praticamente 8h30, então eu queria agradecer imensamente a disponibilidade do professor Antônio de ter, no momento de descanso aí, sei que deve estar complicado, até por causa aí da quarentena, de todas essas atividades aí na UFMG, então essa disponibilidade no período da noite de poder compartilhar aqui um pouquinho dos conhecimentos vastos do professor. Então, foi bastante enriquecedor. Agradeço de coração a aceitar aí o convite e tá com as portas abertas também, se quiser
fazer parte, quiser mandar artigo, quiser, né, com algum orientando, alguma coisa assim, tá com as portas abertas aqui no nosso grupo, professor. Muito obrigado pela sua participação. Pô, eu que agradeço, Rodrigo. Foi um prazer falar com vocês aí, né? Acho que foi muito, muito bom esse diálogo. Acho que muito bom mesmo. Parabéns a todos que estão perseverando aí de noite, né? E se encontrando, né? Acho que a agenda de todo mundo está complicada nessa quarentena, né? E obrigado, Rodrigo. Prazer te ver de novo aí, né? Fazia tempo que a gente não conversava. Muito legal. É verdade. Foi um prazer. Foi nosso. Inclusive, semestre que vem provavelmente vai ter aquela reunião. Como que é o nome do seminário? Vocês lembram, Giovana, José Maurício? O seminário que é Iberoforense, né? Iberoforense. Vai ter o Iberoforense, que daí vão ter professores da Europa e tudo mais. A gente já confirmou também com o professor Antônio que vai ter também um módulo. E, claro, que era para ser o primeiro semestre de 2020, vai ficar para o primeiro semestre de 2021, pelo programa de mestrado. E convidar aí também o pessoal que tá assistindo, que estão com as inscrições abertas também, o programa de mestrado aqui da Universidade Tuiuti do Paraná, o mestrado de Psicologia Forense. Também tem quem quiser fazer mestrado, doutorado lá na UFMG, o professor também é o coordenador lá da Psicologia Cognitiva, do mestrado em Psicologia Cognitiva, também está aberto e, né, pode também se inscrever. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todo mundo. A gente se Lembrar de mandar o nome ali no chat, quem não mandou ainda. Isso, manda o nome lá no chat, quem não mandou. E a gente vai conversando lá no nosso grupo do WhatsApp e mandamos, quando tiver a nossa próxima reunião ordinária, também em alguma situação extraordinária. Tá? Muito obrigado, pessoal, pela atenção de todo mundo. Tenham uma ótima noite. Obrigado, professor Antônio, mais uma vez. Obrigado, gente. Prazer conhecer vocês aí, viu? Um abraço para todo mundo aí. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Falou. Tchau, tchau. Até mais.